Então aí, pessoal, esses são os materiais básicos necessários para a produção das peças. Então você já faz a sua lista aí, baixa esse PDF que eu vou deixar disponível para os alunos, para fazer já a sua lista de compra, deixar tudo preparado, porque na hora de você fazer, não tem como você esperar para o dia seguinte. Você vai ter que ter todos os componentes em mãos para começar a preparação da sua peça. Então vamos lá, os materiais necessários. Então aí você vai ver os números referentes aos materiais. No caso, eu listei número 1, 2 e 3, que seria a resina e o catalisador. Escolher uma resina de boa qualidade é fundamental. Você pode encontrar resinas em galão de alumínio e plástico. Normalmente, as resinas em galão de plástico são as mais fáceis de trabalhar com artesanato. Resina de preferência transparente, clear, seria a resina conhecida como resina cristal. As medidas de proporção, resina e catalisador, vide as instruções da embalagem no caso, pois as medidas podem variar de acordo com a marca e o tipo de resina. Bom, pessoal, eu por experiência própria, eu trabalhei com vários tipos de resina e eu vou explicar no decorrer da aula. Então, assim, para vocês que estão começando a fazer as suas peças, eu sugiro que vocês comprem resina que vem em embalagem de plástico, que é uma resina própria para artesanato, que ela é muito mais fácil para trabalhar. Logo mais eu vou explicar mais detalhes. Os cristais. Os cristais devem ser de quartzo, qualquer tipo de cristal de quartzo de sua preferência. Aí você pode ver os nomes. O ametista, que seria uma cor mais roxa, o cristal rosa, que é a cor de rosa, lemuriano. Lemuriano é muito bom para fazer pirâmides. Lemurianos são aqueles cristais quase transparentes, mais compridinhos. Lápis lazuli, que seria aquele cristal azul. O turquesa também seria a cor de turquesa. O olho de tigre, que seria um cristal mais marronzinho, etc. São vários tipos de cristais, várias cores. Metais. Os metais são fundamentais para potencializar o efeito piezoelétrico dos cristais. Os que têm maior condutividade elétrica são ouro ou cobre. Porém, se você usar ouro, se você tiver a oportunidade de usar ouro, é bom, é muito bom, porque o ouro ele tem essa potência, né, de condutividade elétrica. Porém, financeiramente, não compensa você colocar ouro. Você pode substituir com cobre, porque o cobre também vai fazer o mesmo papel dessa condutividade elétrica. Você pode pegar vários aparelhos, qualquer tipo de fio, você pode ver, se você cortar o fio no meio, você vai ver que o fio ele tem cobre, porque ele vai passar a carga de um extremo para o outro extremo, essa carga elétrica. Por isso que o cobre ele vai conduzir a eletricidade. Por isso que os fios, a maioria dos fios usam cobre dentro dos fios, ok, pessoal? Normalmente, todas as peças que você encontra contêm cobre. Então, quando você vai fazer uma compra, você quer comprar uma orgonite na internet ou de alguma pessoa que fabrica orgonite, você vai ver que todas as peças contêm cobre. Para mim, particularmente, eu acho que o cobre é o fundamental. Muitas peças, às vezes, eu faço um pingente que eu sempre coloco cobre. Às vezes eu nem coloco o ferro, o alumínio. Se eu colocar muita coisa, como o pingente é muito delicado, a peça é pequena, então às vezes não cabe. Então eu sempre coloco o cobre. Sempre, todas as peças que eu faço, vai o cobre. Você ainda pode acrescentar outros metais. Por exemplo, alumínio, ferro, latão, nióbio, aço inox, etc. Então, além do cobre, você também pode colocar o alumínio, ferro, latão, etc. Você pode pegar tampas de alumínio, ferros, taxinhas de ferro, aço inox, moldes. Os modelos de peça variam de acordo com a sua preferência. Peças grandes ou pequenas, a qualidade do molde é importante para a finalização. Não recomendo usar vidro ou cerâmica como molde, pois você terá dificuldade muitas vezes na hora de retirar a peça. Os melhores moldes são os de silicone, pois saem muito mais fácil e facilitam na hora do acabamento. Na internet você encontra muitos moldes de silicone transparente, moldes para resina UV, são os melhores. Isso garante o brilho final da peça. Você pode usar moldes de plástico resistente ou plástico duro. Então eu, por experiência própria, vou mostrar para vocês mais para frente nas aulas a experiência que eu tive com moldes. Eu de preferência uso o silicone, porque ele é muito mais fácil para trabalhar. Logo mais vocês vão ver mais detalhes sobre o tipo de molde. Copos para mistura de resina, mais o catalisador. Os copos para mistura podem ser de plástico, caso a resina venha em galão
galão de plástico. Se for resina industrial, que vem em galão de alumínio, você deve usar um copo de plástico duro ou um copo de alumínio, pois dependendo da resina, ela pode corroer o plástico que não é resistente. Então, na mistura, na preparação da resina com o catalisador, é necessário você ter um copinho para misturar, fazer a mistura. Então, no caso, é necessário que você use um copo de alumínio ou então um copo de plástico duro. Isso vai depender muito da resina, tá, pessoal? Porque se você usar uma resina industrial, que é uma resina que ela corrói o plástico, você pode ter um desastre. Então, eu recomendo que nesses casos, se a resina vier num galão de alumínio e for uma resina industrial, que você vai usar aquele catalisador, que é em conta-gotas, vocês não usem um copo de plástico mole para fazer a mistura, porque a resina vai corroer o plástico, a não ser que você use um copo de plástico duro para fazer a mistura. Logo mais eu vou explicar mais detalhes, por isso que é necessário, antes de você começar a fazer, você assiste todos os vídeos para já começar a sua produção consciente do que você está fazendo, ok, pessoal? Spray de silicone ou algum elemento líquido de oleosidade para untar a peça. Nesse caso, você precisará untar se o molde for de plástico duro. Moldes de silicone não necessitam de untar. No caso, seria formas, né, pessoal? Formas de silicone são as melhores para trabalhar. Nesse caso, você não precisa untar com um spray de silicone. Você pode colocar a resina, a preparação da resina já direto no seu molde, na sua forma que você vai utilizar. Palitos para misturar a resina mais o catalisador. Pode ser palitos de sorvete, pode ser palitos de madeira para mistura. Palitos de dente também são necessários na hora da produção. Palitos de dente eu uso muito porque às vezes a resina solta algumas bolhas. Para afastar essas bolhas, eu uso palito de dente. Alicates, estilete, ferramentas necessárias para a produção como corte de fio de cobre e na preparação de pingentes. Lixas para o processo de finalização e acabamento. Máscaras. Máscaras na hora de usar a resina para proteção, pois a resina pode conter cheiro forte. Se você usar a resina industrial, deve-se tomar muito cuidado, pois a resina em estado líquido ela é tóxica. Se você usar a resina para artesanato, que vem em galão de plástico, pode usar uma máscara de pano. Isso vai depender do cheiro da resina. Se você acha que a resina exala um cheiro muito forte, então você compra uma máscara mais potente, que realmente filtre todo esse cheiro da resina. As máscaras também são necessárias caso você use cristais e metais em pó e também na hora de lixar as peças. Então você que usa ali malha de alumínio, você vai lixar a peça também, é necessário você usar a máscara. No caso, você pode usar uma máscara de pano para você evitar de respirar esse pó, mas na sua questão de cuidados de saúde. Luvas para segurança. Evite contato da resina com a pele. Luvas resistentes na hora da preparação, resina mais catalisador. Luvas de plástico não são aconselháveis caso a resina venha em galão de alumínio, no caso a resina industrial. Então, nesse caso, você vai usar uma luva mais grossa, uma luva que não vai ser corroída. Não vão usar luvas descartáveis se você for comprar uma resina mais industrial. Agora, a resina para artesanato, resina que vem em galão de plástico, vocês podem usar aquelas luvas de plástico mais resistentes. Óculos para proteção. Óculos também é fundamental você usar, pessoal. Então, para proteger a sua visão, né? Você que já usa óculos, eu acho que não tem necessidade. Caso você não use óculos, não precise de óculos, no caso da preparação da resina, é necessário você usar o óculos, mas por questão de segurança. Mais alguns cuidados necessários, é muito importante, eu quero que vocês prestem muito atenção nessa parte. Muito cuidado na hora de fabricar as peças, pois a resina em estado líquido é tóxica. Evite contato com a pele. Proteja os olhos e cabelos. Às vezes você pode sem querer encostar a mão no cabelo e a resina, pessoal, ela gruda. Às vezes, pessoal, você sem querer pode encostar na resina, encostar no cabelo e fazer um desastre total. Por isso, proteja seu cabelo, proteja seus olhos, proteja a sua pele. Faça as peças em um ambiente apropriado e arejado. Evite inalar a resina. Para isso, é necessário usar a máscara de proteção. Cuidado para não
não derramar a resina, pois até a peça secar pode demorar um tempo. Isso vai depender da qualidade da resina e do tempo. Em clima quente de verão, normalmente o processo de secagem costuma ser mais rápido. Então, depois que você fizer a mistura da resina com o catalisador, vai demorar um tempo para a peça secar, ok, pessoal? Para a peça endurecer. E se você tiver numa época de inverno, se você tiver em um ambiente frio, ela vai demorar um pouquinho mais, dependendo da resina, esse processo de secar. Então, você tem que respeitar também o tempo de cura, né? O tempo de secagem da resina. Então, pessoal, dependendo, não tem uma regra geral. Isso pode variar, o tempo da resina. Isso vai depender muito da marca da resina, vai depender do tempo, o clima em si. Cuidado para não derramar a resina, pois até a peça secar pode demorar um tempo. Isso vai depender da qualidade da resina e do tempo. Em clima quente de verão, normalmente o processo de secagem costuma ser mais rápido. Evite fazer as peças com crianças por perto e animais de estimação. Muito cuidado, tá, pessoal, nessa hora da preparação das peças. Recomendado fazer somente pessoas adultas que saibam e tenham consciência de todos os cuidados necessários. Então, esse tipo de peça, pessoal, não é brincadeira. Na hora de preparar, você tem que levar muito a sério. Se você tiver crianças, porque para evitar de acontecer acidentes, animais, cachorros, gatos, que podem sem querer pular e fazer um desastre, no caso, na preparação, na hora de você preparar a peça, você tem que ter muito cuidado para evitar acidentes. Então eu quero deixar isso bem claro. Faça com consciência. Uma vez que a peça ficou pronta e secou completamente, depois que você misturou bem a resina mais o catalisador, você também terá que ter o cuidado, pois a peça não se trata de um brinquedo. Cuidado com animais e crianças. Por que eu falo isso? Depois que a peça ficou pronta, se você fazer um mini pingente, a criança pode engolir, pode levar na boca. Então isso não é um brinquedo. Ou seu cachorro pode sem querer pegar e engolir um pingente, um broche que você fez. Então por isso que você tem que fazer com muita consciência. Se você não tiver consciência, pessoal, melhor você não fazer. Ok, pessoal? Ao usar a resina, tampar bem após o uso. Isso garante a segurança e durabilidade do produto. Então sempre quando você vai abrir a resina, você abre com cuidado com luva. Às vezes você pode usar um alicate na hora de abrir a tampa da resina. E logo depois que você usar, você já tampa a resina, ok? Tampa o galão de resina. Isso, seu galão de resina vai durar mais e por questão de segurança também. No processo de cura da resina, é necessário deixar descansar o molde em um local apropriado, respeitar o tempo de cura da resina. Bom, logo mais nas aulas seguintes, você vai ver toda a preparação, como que eu faço. Depois que eu coloco a resina no molde, eu deixo ela descansar, de preferência dentro de uma caixa. Pode ser uma caixa de plástico só para proteção mesmo. No caso, a peça vai secando, vai exalando o cheiro forte, às vezes dependendo. Então é aconselhável fazer esse tipo de processo, deixar a peça no molde descansar em um local arejado, apropriado. Não vai fazer você dentro do seu quarto ali e deixar os moldes ali para secar, dependendo da resina, você vai estar dormindo e vai estar inalando aquele cheiro. Porque a resina, elas vão secar de acordo com o ambiente. Você não precisa necessariamente colocar ela no sol para secar. Ela vai secando com o tempo. Então, procure não fazer no seu quarto, onde você vai dormir ali, num ambiente assim que tenha animais por perto, porque você vai ter que deixar a peça secando. Isso pode levar um tempo, de um dia para o outro. Isso vai depender da resina, ok, pessoal? Lembre-se, a resina em estado líquido é um produto tóxico. Uma vez que a peça fica pronta, você não precisa se preocupar e pode usar o dispositivo de orgonite tranquilamente. Os cuidados devem ser tomados somente na hora de preparar as peças. No caso, você vai fazer uma peça para você mesmo, um pingente. Eu tive todo um cuidado na hora de preparar o pingente, porém, uma vez que ficou pronto o pingente, eu posso usar tranquilamente. Eu uso para tomar banho, eu uso para dormir e não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum tipo de alergia. Depois que o pingente ficou pronto, eu posso usar tranquilamente. Pessoas com problemas de saúde, como asma e Parkinson, etc., devem ter cautela. Não recomendo para pessoas com problemas de saúde desse tipo a fabricação das peças, pois requer uma certa habilidade e muito cuidado ao manusear a resina, até mesmo no processo de lixar a peça e usar componentes em pó, como cristais em pó,
pó e metais do tipo limalha. Não esqueça de usar a máscara de proteção. Não me responsabilizo pelo mau uso das instruções. Faça com responsabilidade. Então, pessoal, pessoas com problemas de saúde devem ter muito cuidado. Se você tem um problema grave de saúde, eu aconselho que você não faça os orgonites. Eu aconselho você pedir para alguém que tenha uma saúde boa para preparar as peças, uma pessoa que tenha consciência e responsabilidade. Cuidados necessários são fundamentais para evitar acidentes indesejáveis. Por isso, fabrique as orgonites somente se você tiver consciência e cautela na preparação. Este curso tem o objetivo de entreter e educar as pessoas. Grata pela compreensão.